boa noite a todos, nossos queridos irmãos do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Eu me chamo Simone Valverde, sou trabalhadora da casa e hoje estou com a tarefa de darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho, que acontece todos os domingos no nosso canal do YouTube. Para tanto, vamos dar início com a nossa prece. Vamos rogar a nossos dirigentes espirituais da nossa casa, a Teresa d'Ávila, a Rafael, Francisco de Assis e o Birajara, para que nos envolvam, para que consigamos aproveitar muito bem esse estudo, para que consigamos trazer para vocês a essência desse dito bíblico que se inicia nesse domingo. Nós vamos ter mais domingos para continuar entendendo esse tema, mas que nossos amigos espirituais, nossos diretores, possam nos envolver para que consigamos compreender, a essência do exemplo de Jesus que nos deixou quando esteve aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, como eu falei na nossa prece, esse nosso item que começa hoje, de pegar o Evangelho, ele tem como título: os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. E vai do item 6, que nós vamos estudar hoje, até o item 9. Então, nós vamos estudar um por semana, No item 6, eu vou ler o dito bíblico para a gente ter o roteirinho bem direitinho. No item 6, Mateus, no capítulo 7, dos versículos 21 a 23, ele traz assim para a gente: aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome e não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Sempre vem um puxão de orelha para a gente, E aí, quando a gente lê esse trecho, a gente fica assim, Poxa, então nem todos que estão ali orando, que estão entendendo, que estão conhecendo Jesus, eles entrarão no reino dos céus. E aí eu não vou me adiantar, porque em seguida, a esse item, depois do item 9, nós vamos para o item 10, que é muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então já fica o spoiler, Vocês já vão entender que se a gente já entende, já conhece Jesus, se a gente já teve esse contato, com o exemplo de Jesus, com o Evangelho de Jesus, a gente já muito recebeu, Então vamos voltar para o item 6, aqui, que não adianta que a gente fique Senhor, Senhor, falando em nome de Jesus, como eu estou aqui, Porque sempre, como diz Emmanuel, o primeiro que acende a vela é aquele primeiro a ser iluminado. Então, se eu estou aqui trazendo, o texto, trazendo o dito bíblico, nós vamos agora entender o que eu também tenho que fazer além de ler, entender e orar, para Jesus. Então, na verdade, vamos começar com uma definição de iniquidade, porque o dito bíblico termina dizendo: então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Então, a iniquidade, se a gente pegar um dicionário normal da língua portuguesa, ou até mesmo se nós formos até a Bíblia, nós vamos ver a iniquidade como castigo, a iniquidade como punição. Porque a iniquidade é uma palavra que tem sua origem no hebraico, E ela significa exatamente isso, castigo ou punição. Mas como espíritas, nós sabemos, nós acreditamos em Deus, em um Deus, Que é nosso Pai, que é justo, que é um Deus de bondade, de justiça, onde essa lei divina, ela é a lei de amor, é uma lei de progresso, é uma lei de evolução, e onde Deus não nos castiga nem nos pune. Ele nos permite
a reparação do que nós tivermos feito de mal, quando nós mesmos, por uso do nosso livre-arbítrio, nos afastamos das leis divinas, e esse Deus, esse mesmo Deus, é aquele que não nos condena para sempre pelo nosso erro. Ele permite que nós reparemos nosso erro, que nós observemos nosso comportamento, ou aquilo que nós fizemos erradamente, quando fomos iníquos, né? Então, ele nos permite, através da nossa vida terrena, através das nossas inúmeras encarnações, que nós consigamos nos reparar. Porque, na verdade, quando a gente está deixando de fazer mal ao próximo, nós estamos nos reparando. E nós estamos progredindo na lei de amor, progredindo amando ao próximo. Então, na verdade, o iníquo somos nós, todos, somos iníquos, porque nós nos acostumamos com o erro, nós nos acostumamos a fazer o mal. Ah, Simone, você fale por você, eu não faço mal. Ah, será que a gente só pensa em fazer o mal quando nós pensamos num crime, né? Será que nós não fazemos mal nos detalhes? Quando nós maldizemos, quando nós julgamos, quando nós reclamamos, né? A gente até estava vendo, estudando sobre os Salmos, né? Num estudo até com Haroldo Dutra, e aí eles estavam discutindo porque para nós a oração é louvar, é pedir e agradecer. Mas naquele momento lá no povo hebreu, eles também, né, usavam da oração para reclamar, mas reclamar num sentido de falar assim, ó Jesus, né? Ou orando a Deus, ó Deus, eu sei que eu errei, que eu não consigo, eu mesma faço isso, não consegui ainda alcançar isso. Então é uma reclamação minha, mas em momento nenhum eu estou contrária a Deus, a lei de justiça e a lei de amor, né? Não estou blasfemando, não estou reclamando porque eu, né? Ainda bem que sou eu, porque se não for eu vai ser outra pessoa. Então, na verdade, nós somos iníquos quando nos acostumamos a nos perdoar sempre. Nós devemos nos perdoar, mas nos perdoar sempre. Eu sempre falo isso, né? A gente não pode passar eternamente a mão na nossa própria cabeça. A gente tem que ser, né? Como se reconhece o espírita? Aquele que tenta vencer as más inclinações. Kardec trouxe isso muito bem para a gente o tempo inteiro. Então eu preciso estar tentando vencer as minhas más inclinações. Porque tem gente que fala, eu não sou espírita ainda. A gente é espírita, a gente está tentando vencer a nós mesmos, as nossas más inclinações. Quando nós formos puros, nós não estaremos nem encarnados, nem vamos precisar mais de religião alguma, porque o espírito puro não precisa mais de reencarnar. Então, se nós estamos nesse momento encarnados e estamos tentando nos melhorar, sim, apesar de iníquos, estamos tentando progredir. E aí, essa lei de iniquidade, para a gente, a iniquidade para a gente enquanto espírita, ela discute a justiça divina, ela fala em justiça. E aí, Chico Xavier, no livro Chico Xavier Pede Licença, na verdade, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nesse livro de Diversos Espíritos com Herculano Pires, Emmanuel diz que a Terra se assemelha hoje a uma casa em reforma, que tudo ou quase tudo está aparentemente desajustado para a justa reharmonização. Então, quando Emmanuel traz para a gente para a justa reharmonização, nós também podemos nos reportar às leis morais, porque nas leis morais, lá no Livro dos Espíritos, das questões 913 a 917, eu vou ler para vocês, para nós, né, a questão 916, né, Kardec traz para a gente a seguinte pergunta: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até mesmo parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Então, né, nas leis morais, quando Kardec começa lá na questão 913, é óbvio que a resposta dos espíritos sobre os nossos piores vícios está no egoísmo. E aí, na 916, quando Kardec então coloca que o egoísmo parece crescer com a civilização, né? Na verdade parece até que a civilização excita esse egoísmo, os espíritos respondem o seguinte: quanto maior é o mal
mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Sabe, aquilo que precisa que a gente conheça o erro, conheça o sofrimento e a dor, para que a gente, até do nosso próximo, para que a gente se solidarize. Então, ele continua, os espíritos continuam respondendo: quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então, os espíritos que estão incumbidos de preparar esse reinado do bem somos nós. Somos nós que precisamos buscar Jesus, o exemplo de Jesus trazer o exemplo de Jesus para dentro de nós, buscarmos estar melhores, enxergar o próximo como a nós mesmos, como Jesus nos trouxe, né? E aí, Teresa d'Ávila, que é a nossa patrona e patronesse, ela nos traz no Livro da Vida, no capítulo 9, nos itens 3 a 5, ela nos traz que ela procurava representar Cristo dentro dela. Olha que difícil, né? Procurava representar o Cristo dentro dela. Quer dizer, é difícil, porque se a gente mal consegue olhar o exemplo do Cristo e tentar fazer uma cópia mal feita, imaginemos representar o Cristo dentro de nós mesmos. Porque nós deveríamos ser representantes do Cristo na Terra, não é isso? Nós deveríamos nos espelhar. Deveríamos conseguir não representar dentro só de nós, né, que já é muito, mas e aí representando dentro de nós, os nossos atos e as nossas atitudes seriam realmente essa representação do Cristo. Então, Teresa d'Ávila diz isso, que ela se sentia muito bem quando ela, não podendo raciocinar, né, não tendo entendimento, o raciocínio no modo dela de oração, o que ela fazia? Ela procurava representar o Cristo dentro dela, para se achar à vontade na oração e conseguir, então, ela dizia que se sentia mais próxima de Cristo e ela desejava naquele momento, enxugar as lágrimas do Cristo, pelo sofrimento que o Cristo passou. Então, ao mesmo tempo, ela diz que só pela pequena recordação dos erros dela, ela já... que ela colocava como pecados tão graves, né, os erros dela, lembrando que Teresa d'Ávila era católica quando esteve encarnada aqui, então ela tinha mais se sentia atormentada pelos próprios pensamentos sobre os erros dela, né? E aí ela traz depois adiante, dizendo que nesse modo de oração, quando você tenta representar o Cristo dentro de você, dessa maneira, na hora que você for orar, se você tentar trazer, né, essa representação do Cristo dentro de você, ela diz que essa alma só tem duas situações. Ou ela tira muito proveito, ou ela fica perdida. Ou seja, ela se distrai, né? Ela diz perdida em distrações. Que distrações são essas? São distrações que nos levam o nosso tempo, né? Não é só a distração de eu estar sentada vendo alguma coisa, conversando, também. Mas é a distração de sair do bem. É a distração de protelar ou de postergar aquela prática do bem. Porque senão eu vou ter o quê? Uma fé sem obras. E aí eu vou voltar naquele momento que eu falo Senhor, Senhor, mas não faço a vontade de Deus, que é o Pai. E aí, para fechar, né, eu estava fazendo o Evangelho no Lar, e agora, como eu já terminei, não vou falar o livro, né, mas eu já terminei meu livro preferido, aí agora eu estou lendo, já pela não sei que vez, né, porque eu sempre, desde 1995, que eu faço o Evangelho no Lar, no meu lar, né, que antes fazia na casa dos meus pais, e aí
No Caminho, Verdade e Vida, item 15, né, lição 15, que foi aberta, né, como por acaso, Kardec já disse que o acaso não existe, a lição tem como título Conversão. E o dito bíblico diz assim: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. É de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22, versículo 32. E aí Emmanuel traz assim para a gente: não é tão fácil a conversão do homem quando afirma os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem eu creio, que é o Senhor, Senhor, né? Mas poucos podem declarar estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou, 3 anos, né? Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbrar-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado por Jesus. Então, mais uma vez, não será por nos maravilharmos, né, por falarmos Senhor, Senhor, que chegaremos ao reino dos céus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Jesus, né, com o próprio Messias, e custou muito obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições de trabalho no bem, né, estaremos habilitados para o testemunho. Então, vamos novamente com essa lição que nos fala de trabalho, né, para que alcancemos o reino de Deus, o reino dos céus. Vamos novamente levar nossos pensamentos a Deus, agradecidos por mais esse momento de elucidação evangélica, por mais esse momento de exemplo daqueles que nos dirigem, Teresa d'Ávila, Jesus, que estão à nossa frente nos exemplificando, né, através de tantos irmãos que trazem pela psicografia amorosa de Chico Xavier, Emmanuel, tanto nos trazem de exemplo, de trabalho, de chamamento. Seja conosco, Senhor, agora e sempre, mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Uma boa noite a todos e boa semana para todos nós. Muito obrigada.